Olá pessoal, chegamos então à nossa última aula, onde a gente vai resolver mais um desafio. Esse desafio consiste em criar um código JavaScript, ou seja, o HTML e o CSS já vão ser fornecidos para vocês, já que o nosso foco é de fato JavaScript. E a ideia é o seguinte, a gente vai usar uma API que lista países, inclusive possui imagens, e a partir desses países a gente vai montar uma lista com todos os países do lado esquerdo da tela e um botão para adicionar do lado direito da tela alguns países como favoritos. Então vamos seguir essas regras aqui. A primeira regra é buscar os dados nesse endereço, né, de REST countries com o comando fetch, que a gente viu, inclusive, neste capítulo. Em seguida, a gente vai ter que transformar os dados, porque esses dados, como a gente vai ver posteriormente, tem várias coisas. Mas o que interessa para a gente nesse desafio é apenas nome, a bandeira, né, que seria a imagem, população e um ID que eu escolhi que seja um numeric code, que é algo que existe lá na API também. É um dado de lá, não existe necessariamente um ID. Então a gente vai fazer essa transformação via código. É interessante para a gente fazer o mapeamento, né, utilizar o map para isso. Em seguida, a gente tem que mostrar a quantidade de países e o total da população na lista da esquerda e da direita de forma reativa. Ou seja, quando a gente mover do lado esquerdo para o direito, o total de países e o total de população tem que ser também atualizados. Mais regras. Quando a gente adicionar os favoritos, então, o país deve ser movido da esquerda para a direita e não copiado. Tá? Então, um país foi para os favoritos, ele saiu da lista original. E quando a gente remove dos favoritos, ele volta para a lista original, ele tem que ser reinserido. E ambas as listas têm que ser exibidas sempre em ordem alfabética. É importante a gente estar utilizando, então, o sort, né, que a gente viu também na aula de arrays. E eu deixei um desafio extra aí para a gente formatar os números com JavaScript puro. Né? Deixei a dica para a gente pesquisar por Intel, que é uma abreviatura aí para International, que é uma API nativa do JavaScript hoje em dia. O que eu recomendo a vocês é que vocês façam antes de ver um desafio. Né? É sempre interessante isso aí. Eu deixei por último aí o que eu vou fazer de fato. Então eu estou fazendo a listagem, fui lá embaixo, selecionei o Brasil e agora eu estou removendo os países da lista. Então basicamente é isso aí que a gente vai fazer. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Vamos lá então. Eu deixei esse checklist para eu não me perder na implementação, né? E a gente ir fazendo etapa a etapa. Acho que vai ser interessante. E antes disso eu vou mostrar para vocês ele pronto. Eu tenho ele pronto aqui. Vou executar o index e mandar rodar com Live Server. Apesar de vocês terem visto lá em forma de vídeo, né, é interessante a gente dar uma olhada nele aqui. Então, tá aí, foi feito o carregamento, né, dos dados e são 250 países com a população total aí de 7 bilhões, 349 milhões, 137.231. Então, eu clicando aqui no botãozinho de mais, perceba que vai diminuindo aqui a quantidade de países, a população total e vai aumentando aqui. Eu estou sempre mantendo em ordem alfabética. Eu vou adicionar agora um país da letra B e depois da letra... vamos na letra C. E vamos fazer agora um da letra E, ou F, E, da letra D, para mostrar que a ordem tem que se manter. Então tá tudo ordenado bonitinho aqui em ordem alfabética. Tudo adicionado, 7 países na lista, 243 do lado de cá, e quando eu remover, ele tem que aumentar daqui e aumentar a população e diminuir daqui. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos começar. Isso vai ser feito na pasta aula, e como eu informei, o index.html já está pronto, já está vinculado, inclusive, com o Materialize, para a gente não se preocupar muito com CSS. E eu já deixei um pequeno HTML aqui também. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Que também já está vinculado ao nosso script.js. E ele está vazio para demonstrar que a gente, de fato, vai fazer tudo do zero. Vamos fazer um teste aqui. Console log, desafio 2. Vamos voltar aqui no index e mandar rodar com o Live Server. A gente vê que está funcionando. Vamos testar o JavaScript aqui.
Está aqui o console log. E aqui o HTML padrão. Né? Então, está aqui o lado esquerdo e o lado direito. Né? Vamos testar também se o CSS está vinculado. Ele está vinculado aqui. Muito bem. Então, o que é o HTML, só para a gente entender, é uma div aqui que a gente colocou os países com a população total e outra div que eu chamei de tab countries e depois outra div de tab favorites. No mais, eles estão similares, só que com IDs distintos. Então, count countries é a quantidade de países, count favorites é o ID da quantidade de favoritos, e a lista da população total e a lista de população dos favoritos. Para a gente melhorar um pouquinho, eu vou sair um pouquinho da zona de conforto, vamos adicionar uma class aqui, chamar de country list. E do lado de cá, class favorite list. E no CSS, vamos fazer uma bordinha só para ficar mais bonitinho aqui. Deixa eu ver se eu não fiz nada a respeito disso. Bom, eu usei, na verdade, uma nomenclatura meio fora do padrão do CSS. O ideal no CSS é a gente usar hífen para separar as palavras. Isso é mais comumente utilizado. Então, vamos resolver aqui. Voltando no CSS, vamos colocar então a classe country list. O que eu quero dela? Apenas um padding, né, uma margem interna aí de 5 pixels e uma bordinha. Border de 1 pixel, solid gray. E também um border radius, para dar uma curvadinha na borda, para ficar bonitinho. 10 px. Vamos ver se funcionou. Voltando aqui. Está aqui. Beleza. Inclusive, eu posso adicionar uma margem à direita de 10 pixels para não ficar tão grudado um país no outro. Ok. E, na verdade, olha que legal. Esse aqui vai ser a mesma coisa para outra lista. Então, vamos deixar só a class country list aqui. Vou tirar aqui e vou também usar o country list. Reaproveitamento aí do CSS. E pronto. Acho que assim vai ficar mais interessante de estar visível. Vamos continuar, então, seguindo o checklist agora. Então, primeira coisa, criar variáveis de estado da aplicação. No caso do nosso JavaScript, por enquanto, Vanilla JavaScript, JavaScript puro, a gente está fazendo essas coisas de forma global. Não é a melhor prática, o ideal aí é ter uma metodologia, mas no nosso caso, vocês vão ver posteriormente algum framework que trabalhe com isso. Então, por enquanto, a gente vai fazer de forma global mesmo. Então, vamos começar aqui, vamos apagar esse console log aqui e vou criar as variáveis. Então, eu preciso de uma referência ao tab countries, que é a aba, que vai ter a lista de países. Vamos começar com o nulo, lembrando que o nulo geralmente é implícito, na verdade é explicitamente definido pelo programador. E o undefined é quando é algo que não foi definido ainda e geralmente não é feito pelo programador. Então, também o favorites, com null. Preciso também da lista de países. Então, eu vou chamar de all countries. E vou começar essa lista com um vetor vazio. Isso vai ser preenchido pela requisição HTTP. Eu preciso também de uma lista dos países favoritos, favorite countries. Vou começar isso também com um vetor vazio. Agora eu quero a quantidade de países e de favoritos. Então, count countries, começando com 0. E o let count favorites, começando com 0. Também preciso da população total. Let total population list, começando com 0. E o let total favor, na verdade, total population favorites, começando com 0 também. Por fim, uma variável aqui para a gente guardar o number format. Isso a gente vai ver posteriormente como formatar o valor para ficar de uma forma mais apresentável. Então, essa primeira parte do estado, acredito que esteja ok. Vou até deixar um comentário aqui. Estado da aplicação. É o state. Então, vamos marcar o check aqui. Provavelmente a gente vai quebrar essa aula em várias, porque a implementação é um pouco mais complexa. Mas, seguindo passo a passo, acredito que vai agregar bastante valor para vocês. Próxima etapa, então, criar o Event Listener do Load, com uma função chamada Start.
Então, vamos lá. Então, aqui embaixo, né? Window, isso aqui para a gente garantir que a gente não vai mexer no DOM enquanto ele não estiver totalmente carregado. Aqui eu coloquei lá para deixar um start e fazer um function start aqui, né? Mas o que a gente aprendeu recentemente? Que já podemos fazer as coisas diretamente aqui. Fica mais fácil. Então, quando acontecer o load, vamos implementar o start. Eu falei alguma coisa aqui para me ajudar. Só criar aqui, né? Então está feito. Na função start, eu vou fazer o mapeamento dos elementos do DOM, obviamente, porque eu garanti que a página está carregada e vou fazer a invocação a uma função chamada fetchCountries. É aqui que a gente vai usar a requisição HTTP, então. Então, primeiro, vamos fazer o mapeamento do DOM. Eu tenho aqui tab countries. Como é que eu pego isso lá? Document, query selector e pego o ID. Né? O ideal é a gente colocar o mesmo ID, que fica mais fácil. Está aqui tab countries. Vou colocar aqui tab countries. Duplicamos aqui para um tab favorites. Ok. Vamos pegar agora o count countries. Count countries. Devia ter feito tudo duplicado, fica mais fácil, né? Count countries, count favorites. Então, count countries. Do lado de cá, count countries. Vamos certificar que está assim. Está assim. Count countries, count favorites, ok. Então, aqui é count favorites. Replicamos aqui. Além disso, eu preciso do Total Population List. Total Population List vai ser o document, query selector, também de ID, Total Population. Vamos pegar aqui que é mais rápido. Ok. O outro é Total Population Favorites. Vamos duplicar aqui, trocar aqui para favorites, substituindo aqui. Na hora que eu salvar, olha que legal. Legal assim, né? É ruim. Essa formatação do Prettier, que é uma daquelas extensões que eu mostrei para vocês no início, formatou de uma forma, na minha opinião, não muito agradável. Então, vou dar uma dica para vocês. Se vocês querem fazer a própria formatação, vocês façam um comentário aqui e escrevam Prettier -ignore. E aí, fica por conta de vocês. Eu prefiro formatar assim. Quebro a linha e dou 2 espaços para mostrar que o comando está continuando. Pronto. Tá? Assim fica mais, na minha opinião, né? Fica mais interessante de se visualizar. Vamos juntar aqui. E agora eu também vou instanciar o meu number format. Então eu já tenho aqui, eu já lembro como se faz. A gente usa a API Intel do JavaScript e colocamos um number format. Olha só, o Visual Studio Code ajuda a gente. E aqui o primeiro parâmetro é o locale, no caso do Brasil é PT minúsculo traço BR maiúsculo. Com isso aqui eu já consigo fazer muita coisa de formatação. Tá? Faltou um detalhezinho aqui que a gente precisa fazer a invocação a uma função chamada fetchCountries. Então, ela vai ficar aqui por último. Então é a invocação, não é a implementação. fetchCountries. Essa função obviamente ainda não existe. Se eu rodar vai dar problema. Então vamos deixar ela aqui, ó, function fetchCountries. Vamos dar uma olhada aqui para ver se não tem nenhum erro no console, tudo ok. Vamos testar se está invocando. Console log fetching. Vamos ver se vai funcionar. Está aqui o fetching. Então, mais uma etapa concluída aqui. Como o tempo da aula já está um pouco extenso, eu vou parar por aqui por enquanto e a gente continua na próxima. Muito obrigado e até mais.